Queridos irmãos, queridas irmãs, então, dando sequência, diálogo com a Sombra Hermínio Miranda. Esse vídeo é um vídeo de número 13. Então, a sequência, nós vamos voltar aqui à questão anterior, só para poder dar sequência, né? Então, Hermínio diz assim: um terceiro tinha a voz rouca, seria antigo câncer e quase inaudível. Sua cura por meio de passes levou-o a um reexame bem menos apaixonado da figura de seu doutrinador, que ele chamara até de porco. Então nós já tratamos dessa questão, por mais que o que nós falamos, comentamos a respeito é muito complexo, porque por mais que nós comentamos, por mais que nós falamos, ainda não falamos nada. E eu respeito, é lógico, quando eu chego a comentar aqui, é para mostrar, de certa forma, assim, a pobreza de espírito de algumas pessoas, né? É interessante que muitas pessoas, elas não comentam, elas não fazem comentários, mas algumas me ligam. E com relação, é óbvio que existe uma ética que aqui, por mais que eu comente aquilo que as pessoas me falam, mas eu não falo o nome das pessoas. Isso é uma questão de ética. Isso aqui não é para brigar, isso aqui é para nós estudarmos. Então, uma pessoa aí, eu começo dizendo assim, me ligou e eu permiti que ele falasse o que ele quisesse a respeito do assunto anterior do vídeo que nós gravamos, que é o vídeo, porque esse é o número 13, o número 12, se não me falha a memória. Ou o número 11, não me falha a memória. A respeito do preparo que tem que ter o médio passista. Então ele não concordou nada e eu sei que eu permiti que ele falasse mais de meia hora. E depois, no final, ele me disse: "O que você tem para me dizer?" Eu falei: "Nada, pois você já disse tudo." Então é preciso saber ouvir as pessoas. E de certa forma eu sei ouvir as pessoas. Porque todo mundo tem o direito de expor aquilo que pensa. Mas é preciso tomar bastante cuidado com quem você toma, com quem você recebe passe. Olha, eu várias vezes, vó já me disse: você não precisa receber passes hoje. E eu a desobedeço. E depois eu angario uma dor de cabeça depois do passe, que perdura durante uns 3 dias. Aí você pode me dizer: mas o passe não é uma transfusão de amor? Era para ser. Mas e o comportamento ético, moral? E o caráter? E o que a pessoa comeu naquele dia? E o que a pessoa pensou, o que ela fez?
naquele dia. Então é preciso entender que esse livro aqui, o gostoso mesmo está para o final. Porque muitas pessoas aqui, nós temos aqui visto Hermínio Miranda tratando exclusivamente do doutrinador. Isso é psicologia. Ele não trata apenas do doutrinador. Hermínio Miranda trata do trabalhador que frequenta a casa espírita em todos os departamentos, que para nós, um dos trabalhos mais importantes que existe na casa espírita chama-se atendimento fraterno. Nós já estamos tratando o assunto aqui, gente. O trabalho mais importante que existe numa casa espírita chama-se o atendimento fraterno. Pois o atendente preparado, ele depois que ouve o paciente, a pessoa que ali que chega pela primeira vez, ele aponta qual o departamento que ela deve iniciar na casa espírita. Então é óbvio que se ela chega pela primeira vez, o atendente fraterno, ele a encaminha depois de uma meia hora de diálogo, ele a encaminha para o trabalho doutrinário. E o que é o trabalho doutrinário? O trabalho doutrinário é aquele onde há um salão, todos ali se sentam, vem uma pessoa preparada que se chama-se o expositor da noite, que outros consideram como o orador da noite. Então as pessoas ouvem a palestra do Evangelho, a explanação. Depois da explanação do Evangelho, as pessoas todas são encaminhadas à sala de passes. É preciso entender que aqueles passistas, ali há muito tempo, há muitos anos, disciplinam os seus dons mediúnicos, os teus atributos, porque o passe também é uma faculdade. O passe também é um atributo. O passe é amor. Então a pessoa que assistiu os trabalhos recebe o passe, água frutificada e vai embora para a tua casa. 1 mês, 6 meses, 1 ano. Nesse ritmo. Ah, mas que dia que eu vou receber espírito? Não se preocupe com isso não, meu bem. Eu vou usar esse termo. Receber espírito numa casa espírita séria é a última questão. Primeiro você precisa passar pelo atendente fraterno. Depois você tem que passar pelo trabalho doutrinário durante 1 mês, 2 meses, 6 meses. Depois você tem que se inscrever nos estudos da casa. Estudos para você aprender o que é o espiritismo. Depois você tem que frequentar aquele estudo até o final. Aí chega-se um dia que você passa a frequentar um trabalho misto. Que significa o trabalho misto? Meia hora de estudo ministra o professor aos alunos
e meia hora de experimentação. É aquele momento ali que você vai descobrir quais são as tuas aptidões. Uns psicofonia, outros vidência, outros clarividência, audição, outros psicografia, outros médios de materialização, desmaterialização, enfim. É preciso frequentar esses cursos todos. E esses cursos todos, desde o momento que você chega à casa espírita e passa pelo atendente fraterno, até você ser convidado pelo doutrinador a se sentar em uma cadeira, em uma mesa, numa sala mediúnica de desobsessão, pode levar um tempo de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, 8, 10, 15, 20, ou às vezes nunca que o doutrinador te convida para os trabalhos mediúnicos da casa, trabalho de desobsessão. Mas é preciso entender que todos os trabalhos na casa espírita, meu bem, todos são importantes. Aquelas senhoras que varrem a casa espírita estão educando teus dons mediúnicos. Porque educa-se também os dons mediúnicos varrendo a casa espírita, a casa em casa. Mas como que educa a mediunidade varrendo casa, fazendo almoço, fazendo comida, Luiz? Varrendo a casa em casa, na casa espírita fazendo almoço, atendendo as pessoas em casa. Você pode desenvolver dons mediúnicos em casa, meu bem. Não pode, Luiz. Pode. Um dia, casas espíritas deixarão de existir. Um dia, templos religiosos deixarão de existir. O dia que a humanidade descobrir que o reino de Deus encontra-se dentro de si próprios. Porque Jesus nos disse: meu reino não é deste mundo. Como se diz, meu reino não é este mundo. Aí eu te faço a pergunta: se o reino de Jesus não é deste mundo, onde é o reino de Jesus? No coração do ser humano. Em nossos corações que encontra-se o reino de Jesus. Então vejamos, é possível desenvolver dons mediúnicos em casa, paciência com os parentes, paciência com os irmãos, com os filhos, com o esposo, com a esposa, paciência na rua, paciência no trânsito, paciência na empresa com o patrão, com os empregados, paciência com a política do Brasil, do mundo, paciência com a justiça aqui na terra, porque é preciso entender, meu bem, que se tudo aqui na terra está do jeito que nós sabemos, porque nós merecemos. Você consegue entender? Nem mais nem menos, é o que nós merecemos. E não devemos julgar ninguém, porque ninguém está em condições de julgar ninguém. Jesus, que é Jesus, não julgou a meretriz, pois se ninguém te apedrejou, muito menos eu. Vá e não peques mais.
Ele aconselhou apenas. Então, desenvolve-se dons mediúnicos em casa. Paciência, aceitação, resignação, humildade. Então, muitas pessoas acham que para desenvolver dons mediúnicos, ele precisa ir à casa espírita. É lógico que ele deve ir a casas espíritas, aquele que tem esse entendimento, vá à casa espírita, mas na casa espírita não se preocupe primeiro em receber espírito. Primeiro na casa espírita, procure estudar nas obras espíritas, que é você. Eu devo procurar a doutrina espírita não para mim aprender a lidar com as pessoas que estão à minha volta, e sim aprender a lidar com os meus defeitos, a lidar com a minha personalidade, a lidar com as minhas dificuldades, porque a partir do momento que eu aprendo a lidar com as minhas dificuldades, é óbvio, todos à minha volta não serão problemas, porque eu passo a enxergar que o problema daquelas pessoas, na verdade, sou eu e não elas. Então, muitas pessoas reclamam da seguinte forma: minha mãe é o problema na minha vida, meus irmãos são os problemas na minha vida, meus pais, meus tios, meus amigos, meu patrão, minha funcionária, o prefeito, o presidente, esses são os problemas na minha vida. Mas Sócrates, ele viu escrito no pórtico de Delfos, escrito assim: conheça-te a ti mesmo. Isso equivale a dizer: conheça-te a ti mesmo na casa espírita. Procure conhecer a ti mesmo em casa. Aceita você como você é. Aceite as pessoas como são. Procure se resignar. Com aceitação, com humildade, com paciência e com amor. Busque a casa espírita para você descobrir que é você e não quem é você. Porque se você busca a casa espírita com esse intuito de quem é você, é fácil. Você é a Gervásia, não, Gumercinda, né, vó? Você é a Gumercinda, tem 4 filhos, 5 filhos em casa, briga com o marido todo dia, o marido briga com você todo dia, você bate nos filhos, os filhos batem em você, você passa necessidade, você sofre isso, sofre aquilo. Essa é a Gumercinda. Quem é a Gumercinda? É fácil. Quem é o Luiz Antônio? É fácil. Mas eu chego na casa espírita e consulto minha consciência da seguinte forma: que sou eu? Pode ter certeza que a resposta nunca que virá da seguinte forma: Luiz Antônio Barbosa. Não. Porque quando eu questiono a mim mesmo, que sou eu vou de encontro ao meu subconsciente profundo, eu vou de encontro aos meus arquétipos sedimentados, aos meus registros sedimentados, que sou eu. E quando eu descubro que sou eu
Eu aceito todo mundo à minha volta. Quando eu descubro que sou eu não me importo. Eu não me preocupo com o que pensam, que falam a meu respeito. Eu aceito, eu compreendo as pessoas como são. Quando eu descubro que sou eu não me preocupo em buscar a casa espírita para trabalhar numa mesa de desobsessão. Quantos milhões de pessoas que buscam as casas espíritas com o intuito de, vou usar o termo, de primeiro receber espírito. Ninguém busca a casa espírita, agora eu generalizo. Ninguém busca a casa espírita para interrogar, para questionar nas obras básicas, que sou eu? Não, a pessoa busca a casa espírita para receber espírito. E a preocupação do doutrinador e das pessoas naquela casa espírita é pôr aquela pessoa totalmente sem conhecimento, que não conhece nem a si mesmo, para trabalhar numa casa espírita. Uma pessoa que não conhece nem a si mesmo. Uma pessoa que tem uma grande dificuldade de lidar com a família, com os filhos, com os pais, com os filhos, com os parentes, com a sociedade, com a política, com a justiça. Pessoas totalmente obsidiadas em conflitos, enfim, perturbadas. Os dirigentes das casas espíritas já as colocam colocam na mesa, eles dizem assim, na mesa, não é nem a mesa, na mesa, para receber espírito. Esses presidentes de espíritos são inconsequentes, irresponsáveis, são monstros, são obsessores, que estão desgraçando com a vida daquela pessoa. Pense você o que você quiser a respeito de mim. Eu não me preocupo com isso. Faz parte do livro. Por isso que esse livro é muito bom. A pessoa ali recebe espírito de porco, espírito de leitoa, espírito de peru que morreu no último Natal. Porque ele não recebe espírito de seres que desencarnou, porque ele não tem preparo nenhum, ele não frequentou cursos, ele não leu as obras básicas, ele não tem instrução nenhuma, ele está ali na condição de um cobaia, é um médium que não tem paciência para lidar com a família, com os parentes, com a sociedade, com o patrão, com os empregados, com a justiça da terra, com os políticos, enfim, tem ele uma dificuldade imensa para lidar com todo mundo. Eu vou usar um termo assim, desculpa esse termo.
A vida desse indivíduo é uma desgraça. Perdão, tá? Mas à noite tá lá o indivíduo se fazendo de santo, recebendo espírito. Será que algum espírito, não é espírito, será que algum espírito de porco está se manifestando através dele? Será que algum espírito de algum peru que morreu no Natal passado acopla no campo vibracional dele, meus amigos? Pelo amor de Deus, vamos acordar. Essa não é a finalidade da doutrina dos espíritos. A finalidade da doutrina dos espíritos é a autorreforma. Conheça-te a ti mesmo. Manifestação de espírito é o último quesito numa casa espírita séria. E quantos que ali à frente são convidados a ler o Evangelho e esprana o Evangelho, que é uma maravilha. Meus irmãos, nós precisamos ter paciência, nós precisamos aceitar as pessoas como elas são. Nós precisamos amar uns aos outros. Jesus nos disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Nós precisamos considerar todo mundo, amar, respeitar todo mundo. Esses são aqueles convidados a ler e explanar o Evangelho. Nós temos que ter paciência com os nossos irmãozinhos sofredores. Espera lá que você vai ver onde vai parar essa mensagem minha. Nós precisamos ter paciência com os nossos irmãozinhos sofredores, pois são seres carentes. Nós precisamos amar o nosso próximo, aceitar o nosso próximo, ajudar os necessitados. Agora veja bem, isso eu estou dizendo essa mensagem é embasado na minha família, porque a minha família, eu respondo pela minha família, tá bom, YouTube? É minha família. Eu tenho na minha família essa história. Eu tenho uma irmã que é uma coitada, que se não fosse eu, os irmãos todos teriam colocado ela para a rua com os filhos dela. Mas porque eu bati na tecla, enquanto eu vivo, minha irmã, por mim, será amparada. Muitos irmãos que se dizem espíritas, que nas casas espíritas que trabalham, agem como anjos regeneradores de todos os pecados da humanidade. Fazem caridade, aceitam o próximo como são, perdoa todo mundo, não tem mágoa, ressentimento, não tem nada contra. Amam os sofredores, os necessitados, aqueles espíritos que ali se manifestam. Pregam a lei do perdão, pregam a lei do amor. Eu tenho irmãos que agem dessa forma dentro de casa espírita aqui em Paraíso. Mas odeiam a minha irmã, essa que eu protejo. Essa minha irmã, ela é escorraçada por quase todos os irmãos que se dizem espírita,
que dentro da casa espírita tem uma facilidade imensa em amar o próximo. Dentro da casa espírita. São aquelas pessoas que são portadores de grande teoria, mas que não têm conhecimento nenhum da prática. Dentro da casa espírita são representantes de Deus e de Jesus, mas fora da casa espírita são representantes do demônio e são obsessores no corpo físico, preparados a escorraçar a minha irmã, que no entanto, por conta deles, a minha irmã hoje estaria morando na rua. Cadê o amor que se prega dentro da casa espírita? Que amor é esse? Que Cristo é esse que esses irmãos meus segue? Irmãos consanguíneos, que eu estou dizendo, meu bem. Eu estou por aqui com isso. Que amor é esse? Esse amor é falso. Dentro da casa espírita você abraça, você beija todo mundo. Você fala em amor, você fala em perdão, você fala em aceitação, em humildade, mas perante os irmãos, ódio, mágoa, puxão de orelha, sermão daqui, sermão dali, e não tem um pingo de respeito pela minha irmã, que se chama Sandra. É lamentável. É lamentável a forma como tratam a minha irmã Sandra. Tratam ela como se fosse um cão sarnento. E é uma alma nobre. Uma alma nobre que batalha, que luta, mas que também encontra-se num caminho totalmente tortuoso, porque numa determinada casa espírita, ela, sem conhecer a si própria, já colocaram ela para trabalhar na mesa de desobsessão. Ela não tem conhecimento nenhum, é super inteligente, mas nunca frequentou o curso, nunca leu as obras básicas todas, mas já colocaram ela numa casa espírita para trabalhar numa mesa de desobsessão. Olha, gente, eu gostaria de não estar dizendo isso aqui, mas por eu ser verdadeiro, por eu não temer ninguém e nada, eu estou usando esse espaço e também aqui a mensagem do livro para mim poder passar essa mensagem. Médiuns, representantes do Cristo que se dizem representando o Cristo, ame a tua família lá dentro da casa espírita, conforme você ama a tua família lá fora da casa espírita. Porque Jesus nos disse: tive fome e não me destes de comer. Tive nume, não me destes de vestir. Vamos abreviar essa história porque você já sabe. Mestre, mas quando foi que te vimos nessas condições? Toda vez que deixaste fazer a uns dos meus, a mim que deixaram de fazer. E essa minha irmã, ela é escorraçada por quase toda a família. Por quase toda a família. Se não é eu, essa minha irmã hoje estaria morando na rua. Porque para a família minha, essa minha irmã não presta. Você entende que é a minha família que eu estou falando. Para a minha família, essa minha irmã não presta. E é um dos seres mais nobres que há na família. Eu preciso lavar a minha boca para me falar da minha irmã, dessa minha irmã. Porque é um ser nobre, é um ser puro,
tem lá suas dificuldades, mas está lutando, está batalhando e está dando conta da responsabilidade. Outras irmãs que são casadas, que têm condições financeiras, não são capazes de fazer o que essa minha irmã faz, não tendo ao lado dela o marido, sozinha, junto com a minha mãe, que muito a auxilia. Mas ninguém entende que essa minha irmã, nenhum dos meus irmãos entende que essa minha irmã encontra-se juntamente com a minha mãe, justamente para auxiliar a evolução da minha mãe. Porque em dado momento, em existências passadas, ficou acertado que essa minha irmã retornaria ao corpo físico para auxiliar a minha mãe. Mas ninguém aceita isso. E todo mundo acha que a minha irmã é preguiçosa, que a minha irmã é acomodada, que a minha irmã é uma chupona. Você entende o que é uma chupona, né? Fica chupando as tetas. Agora, os próprios irmãos tratando uma irmã dessa forma. Ninguém aparece dentro da casa da minha mãe e pergunta para minha irmã: que você está precisando, minha irmã? Eu gostaria de te dar uma troca de roupa. Eu gostaria de te dar uma cesta básica. Eu gostaria de pagar a energia, a água para você. Ninguém aparece para ajudar, mas para falar mal e para querer colocar a coitada para a rua, aparece milhões. Mas todo mundo lá na rua praticam a tal da caridade para com os semelhantes. Eita, charlatões mistificadores, impostores e anticristos. Trabalhem mesmo. Trabalhem mesmo. Porque com todo respeito nada, porque o que vocês estão fazendo é nada mais, nada menos do que aquilo que as trevas lhes inspiraram e lhes inspiram a servir de obsessor deles aqui na Terra. Até o próximo vídeo.